Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do MetaCast. Aqui é Anderson Cardoso e esse aqui é o podcast do Meta Analysis Academy. Hoje eu tenho a honra de receber comigo André Rivera e Marcelo Braga. Vamos contar a carreira de sucesso desses estudantes de medicina que no terceiro, no quinto ano da faculdade já se despontam como lideranças em termos de publicações científicas, carreiras e muito mais. Se você é novo por aqui, esse aqui é o podcast do Meta Analysis Academy, onde eu, Anderson Cardoso, compartilho através desse podcast histórias de sucesso de pessoas que nas suas fases da carreira estão se destacando. Então eu vou começar pedindo a apresentação aqui de André Rivera. Seja bem-vindo, André. Muito obrigado pelo convite, Anderson. Meu nome é André Rivera, eu sou estudante do quinto ano de medicina lá na Universidade 9 de Julho, em São Paulo. Bom, professor, obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Meu nome é Marcelo Braga, sou aluno de medicina lá no UFRJ e eu acabei de terminar o meu terceiro ano. Maravilha. Terceiro e quinto ano da Faculdade de Medicina. Vocês estão aqui em Boston. Conta aí um pouco o que vocês estão fazendo aqui nos Estados Unidos. Bom, a gente está, no momento, fazendo um Clinical Observership lá no Beth Israel Deaconess Medical Center, que é um dos hospitais de escola da Faculdade de Medicina de Harvard. E a gente está aqui na nossa segunda semana. Maravilha. Muito bom. E conta um pouco como que tem sido isso. Vamos começar por esse tópico aí. Como que tem sido o observership até aqui para vocês? 2 semanas, já imagino que seja talvez um mês. Como que tem sido essas semanas iniciais, esse observership? Tem sido fenomenal, assim, é uma experiência muito rica, enriquecedora. Eu nunca imaginei que eu ia estar colaborando, trabalhando com essas pessoas, no mesmo ambiente com elas, com as pessoas que eu admiro, assim, que fazem os trabalhos que mudam as diretrizes, mudam a prática médica. E essas 2 semanas assim, mudaram muito minha perspectiva sobre a própria medicina aqui nos Estados Unidos também um pouco. Maravilha. E você, Marcelo, como é que tem sido essas semanas iniciais? Sim, eu concordo com o André. A gente sempre acompanha as inovações dentro da cardiologia, na área específica do nosso estágio, na eletrofisiologia. Então, tá com essas pessoas, tipo, que a gente fica sempre vendo ali como primeiro autor ou senior author, atualizando os trabalhos, é simplesmente fenomenal. E eles ensinando a gente, assim, a gente quebrou um paradigma, talvez, assim, que a gente, de repente, tinha dos Estados Unidos e até, de Harvard, que o pessoal tem uma paciência absurda, assim, tipo, o que é isso? Os caras explicam, assim, são super solícitos. Sim. E aprender com essas pessoas que estão, tipo, sabe, meio que empurrando as barreiras do conhecimento, sabe? Então, é muito gratificante. Maravilha. Pessoal, os meninos mencionaram aí o Beth Israel, que é um dos hospitais da Faculdade de Medicina de Harvard. Eu também trabalho no Brigham, que é um dos hospitais da Faculdade de Medicina de Harvard. Então, eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer que o MetaCast, o Meta Analysis Academy, não tem filiação com essas instituições. Maravilha, eu quero que vocês contem um pouquinho como que vocês tiveram essa oportunidade, como que lá, estudante de medicina em São Paulo, no Rio de Janeiro, vocês conseguiram um observership aqui em um dos melhores hospitais dos Estados Unidos e do mundo. Bom, tudo começou com um paper, uma ideia de um paper, onde eu juntei com outros colegas e a gente fez desde a ideia até a escrita do manuscrito completo e a gente viu que o trabalho estava muito bom. Tava, assim, redondinho, tava legal, e a gente pensou, dá para chamar alguém com um calibre muito, muito grande, assim, sabe? Alguém com muita expressão científica. E a gente decidiu mandar um e-mail para um chefe da eletrofisiologia desse hospital que a gente está fazendo o nosso observership, e convidando ele. Ele, assim, um dia ele respondeu falando que tinha gostado muito do trabalho, que estava dentro, já tinha mandado as sugestões dele, e a gente tinha marcado um meet. Assim, para uns 2 dias depois. Nesse meet, ele elogiou novamente o trabalho e ainda fez o convite de vir para cá. Que demais. Conta um pouco sobre esse trabalho então, André. Qual que é o tema? Explique em mais detalhes aí, por favor. Esse trabalho era de eletrofisiologia, ele era de ablação de parede posterior para fibrilação atrial. E aí você comparou 2 técnicas diferentes para fazer essa ablação. Com ou sem ablação de parede posterior? Isso, que o padrão seria a ablação das veias pulmonares. Aí a gente comparou se valia a pena ou não adicionar a ablação da parede posterior. Então eu quero destacar aqui, pessoal, 2 pontos. Em primeiro lugar, é que a pesquisa, as publicações, o paper, ele tem um valor muito maior do que o seu currículo, digamos assim, que você ter esse no seu estoque quando você for aplicar para uma residência, para um mestrado, um doutorado. Ele tem esse valor das conexões. O André e o Marcelo vão contar um pouco mais sobre isso já já. Mas o segundo ponto, que é fundamental, que foi a iniciativa
do André e do Marcelo desenvolver esse projeto de pesquisa. André, você não é eletrofisiologista ainda, não é cardiologista, nem terminou a faculdade, está no internato ainda. Não sei se você talvez estava até no 4º ou 5º ano quando isso aconteceu. E como que você teve essa ideia? Como que foi possível isso aí? Bom, realmente, eu nunca tinha visto uma ablação de FA. Não sabia o que era uma ablação de FA, mas eu usei uma das técnicas que a gente aprende durante Meta-Análise Academy, que seria buscar nas revistas mais conceituadas da área, da cardiologia, e eu encontrei um trabalho que foi publicado, assim, fazia 3 dias, sobre ablação de parede posterior. Eu não sabia o que era. O que eu fiz foi aprender o que era aquilo, e aí eu consegui fazer todo o esquema, assim, eu consegui transformar essa ideia, assim, em um projeto. Isso é espetacular. Muita gente se preocupa, como que eu vou ter uma ideia de pesquisa? Estou aqui no internato, no começo da faculdade. Você vai se tornar um expert nos temas que você decidir fazer pesquisa. Não é o contrário, você não precisa ser um oncologista para fazer pesquisa em oncologia e tudo mais. Marcelo está ali no 3º ano da faculdade. Conta aí, Marcelo, quantos papers, publicações, trabalhos apresentados em congresso você tem até aqui? Perfeito, eu tenho 8 aceites em revistas internacionais, acho que se eu for olhar no PubMed agora deve ter 6 ou 7 publicações, tem aquele gap, né, de aceite e publicação. Acho que 16 ou 17 abstracts em congressos internacionais de cardiologia, então ACC, American Heart, deve ter mais uns 7 ou 8 em outros congressos dos Estados Unidos, de nefro, de gastro, e mais uns 10, 12 no Brasil. Caramba, então assim, você tem 8 publicações e uns 40, 30 abstracts, pelo que eu contei aqui rapidinho. E alguns deles são como primeiro autor. Sim. E tem mais umas... que eu, enfim, fiz uma listinha assim para conferir, mais 8 a 9 papers prontos, submetidos para a revista, esperando assim a revisão, coisa assim. Maravilha. André, e você? Eu tô com 10 papers publicados e eu tenho cerca de 20 abstracts. Eu acho que são 21, 22, algo assim. Maravilha. Que espetáculo. E vamos aproveitar que a gente entrou nessa questão dos números, agora a gente volta a falar sobre observership, mas faz um contraste aí com como vocês conseguiram essas publicações, né, através das revisões sistemáticas e meta-análise, predominantemente, e as oportunidades que a faculdade ofereceram para você. Vou começar com o Marcelo, que eu sei que está lá na UFRJ, e é uma instituição fenomenal em termos de treinamento, na assistência e também em oportunidade de pesquisa. Eu sei que você está envolvido em projetos, mas conta aí como que foi esse contraste entre aquilo que você teve acesso durante a graduação e as oportunidades de pesquisa que fazer revisão sistemática e meta-análise trouxeram para você. Perfeito, né? Como o próprio Henderson falou, a FRJ é uma instituição tradicional em pesquisa, então dentro do Rio de Janeiro, do Brasil, uma instituição forte ali que publica, que, enfim, está presente nas grandes reuniões científicas, né, do Brasil afora, mas ter aprendido essa habilidade de conduzir, né, de modo autônomo, revisão sistemática com meta-análise, não só me permitiu, né, publicar de forma, né, de quantidade maior, qualidade também alta, como também, além, né, de estar apenas publicando, de eu mesmo poder convidar os professores da UFRJ e não, ser o cara que chega... Oi, professor, será que você tem alguma oportunidade para mim e tal? Que tudo bem, ok, isso é a realidade, assim, de 99,9% dos estudantes, mais 0,01%, que é o estudante que conhece esse tipo de... Enfim, que aprendeu esse tipo de habilidade, consegue chegar num professor, assim, um pesquisador que tem paper citado em diretriz, é o cara que é, assim, líder da sociedade na qual ele é especialista naquele local, e pode propor uma ideia, propor um projeto, e por muitas vezes, assim, Anderson, eu cheguei lá no FRJ e, assim, eu não sou tão aberto assim, chegar tipo, opa, olha aqui meu currículo, não é assim, mas eu chego e, olha, eu tive uma ideia aqui, assim, explico o projeto para ele, explico como é que eu aprendi a fazer, e aí o professor pergunta, pô, mas você já tem experiência e tal? Aí eu mostro, né, assim, teve até um episódio, assim, tem mais ou menos um mês lá no FRJ, de um professor que eu nem sabia que ele já veio aqui para os Estados Unidos, fez um postdoctoral research fellow aqui, e aí eu, né, acabei comentando que ele me perguntou sobre o meu currículo e tal, pô, manda seu currículo aqui, assim, eu tô no 3º ano ainda, né, mas ele ficou, assim, impressionado, teve até uma certa revista, né, que a gente tinha publicado, que ele falou, nossa, isso daqui nem eu tenho, assim, tipo, pois é. E assim, tudo isso graças a essa habilidade ensinada e essa motivação, esse incentivo a você ter autonomia e convidar as pessoas para colaborar com você.
Vamos fazer uma estátua para você lá no FRJ, desse jeito, Marcelo. André, e você? Você está numa faculdade que talvez não tenha a mesma tradição em pesquisa que é o FRJ, e como que fez você ver esse contraste assim, entre as oportunidades que a faculdade te ofereceu em pesquisa e aí o que você conseguiu fazer através de revisões sistemáticas e meta-análise? Bom, na minha faculdade tem alguns relatos de caso, algumas revisões de literatura, assim, mas, assim, comparado com metas, só a gente que fez metas que tem, assim, é impressionante. O impacto que os papers que a gente consegue fazer impressionam todos os professores. Demais. Voltando naquela ideia que você teve do ablation de posterior wall, qual que foi o desfecho daquele estudo em particular? Você convidou o chefe da eletrofisiologia, imagino que foi o Dr. André Dávila, correto? Foi. Você convidou o André, que aliás a gente vai trazer o André Dávila aqui no MetaCast nos próximas semanas. O André que é chefe da eletrofisiologia aqui em um dos hospitais da Faculdade de Medicina de Harvard. E você convidou ele discutiu o paper, ele ajudou a avançar, trouxe a experiência e a expertise dele como especialista na área. E qual que foi o desfecho? Esse paper foi aceito? Bom, ele está agora em revisão, está na segunda revisão, a gente vai mandar ele nesse mesmo final de semana, assim. Perfeito, logo está aceito aí então. Isso. Muito bom. E aí você então utilizou-se dessa oportunidade, dessa conexão que você criou com o seu paper, o Marcelo falou que fez isso bastante lá no FRJ, você, pelo menos nessa oportunidade também, através do seu paper, conseguiu essa conexão. E aí foi essa abertura que trouxe você aqui para Boston, para você realmente ter o observership aqui, correto? Isso. Muito bom. E no observership, a gente estava falando aqui antes, eu queria que vocês compartilhassem essa história sobre como ali no próprio hospital, no Beth Israel, as pessoas reconhecem vocês como autores dessas pesquisas. Conta um pouco disso aí. É uma história muito boa, assim. Tudo começou mais ou menos quando eu fui no Congresso Europeu de Cardiologia e acabei conhecendo um Research Fellow do BFJ Deaconess Medical Center. E ele ficou muito impressionado assim, com as nossas publicações, com o fato da gente ser estudante de medicina e estar ali no Congresso, apresentando. E a gente acabou criando um contato, mantendo vínculo. Ele entrou no Meta-Analysis Academy e aí a gente começou a fazer um trabalho junto. O primeiro trabalho dele, se não me engano. Nesse trabalho acabou dando certo, assim, a gente fez tudo. Eu e Marcelo, a gente participou desse trabalho. E ele acabou convidando o chefe da cardiologia, o chefe da eletrofisiologia e o próprio PI dele. Uau. Assim, o PI da eletrofisiologia. Ele é fellow aqui? Ele era Research Fellow. Uau, que espetáculo. Maravilha. E ele acabou de dar match. Sim. Ah, que demais. Que e demais. com isso, a gente chegou já falando com as pessoas assim, você lembra de mim, sabe? A gente fez um trabalho junto. Aí o pessoal já olhava de outro jeito, perguntava assim, quem era a gente. Então você já tinha feito o trabalho com o pessoal no serviço onde vocês estão passando agora. Isso. Que demais. E Marcelo, você falou que passando ali no corredor do hospital, reconhecia esses nomes que estavam no seu próprio paper, não é isso? Não, então, além desse paper que o André comentou, que né, ele está ainda under review, mas numa revista assim, top da eletrofisiologia, mas a gente ainda tem outros 2 papers já publicados, né, com esse pessoal também. Então, né, foi até engraçado. A gente chegou, estava comentando aqui mais cedo, chegou eu e o André, não tem um corredor assim da eletrofísica, com a sala dos attendings, tem, tipo, no final tem a sala dos residentes. A gente ia passando assim, nossa, olha ele aqui, tipo, olha esse cara aqui que estava no paper tal, olha esse cara que estava no paper tal, assim, juntando, deve dar umas 5, 6 pessoas que a gente já conhecia, né, já tinha trabalhado junto, por conexão que a gente criou, né, tipo, ou amigos em comum que conheciam a pessoa e acabaram convidando, né, principalmente dessa forma, e aí, quando a gente foi se apresentar, a gente falou, nossa, a gente tem que se apresentar aqui, né, a gente já trabalhou com a pessoa, já publicou, já mandou trabalho para congresso, assim, vamos né, dar um oi aqui, colocar um rosto, né, para esse nome, porque é só o nome do PubMed, assim, tipo, na publicação não gera aquela conexão um pouco mais forte, né, então a gente bateu na sala, né, do attending, pediu licença e falou, opa, tudo bem? Nós somos observers do Brasil, meu nome é Marcelo, o nome dele é André, e a gente gostaria de se apresentar e falar que é uma honra te conhecer. Você lembra do paper tal? Aí, sempre, todas as vezes, meta-análise, são vocês. Aí, tipo assim, quem são vocês? Era tipo assim, primeiro e segundo autor, nossa, vocês são alunos de medicina ainda? A gente, sim, pois é, do Brasil, queremos fazer...
residência aqui, talvez, né, eletrofisiologia, enfim, esse era o tipo de conversa. Então, o pessoal já olha para você, tipo, nossa, eles chegaram aqui já com trabalho com a gente, não é tipo, como eu falei anteriormente, pedindo uma oportunidade que também é válido, mas assim, já chegamos já agregando valor, assim, né, na equipe do hospital. A história de vocês é incrível, né? Porque ela ilustra justamente esse ponto que você mencionou aí, que é a autonomia. Você, independente de qual faculdade está, o nível de treinamento, pode ser no primeiro, segundo ano, no internato, no ciclo clínico, você criar suas próprias oportunidades e, através disso, ir não só publicando os papers, mas fazendo as conexões. E vocês levaram isso a um ponto extremo, assim, de ir para uma das maiores instituições do mundo, a Faculdade de Medicina de Harvard, e trazer ali toda a experiência de vocês, a habilidade de gerar papers, gerar publicações boas, e usaram isso de maneira muito efetiva para conectar com essas pessoas. Eu quero perguntar a vocês também um pouco sobre essa parceria que vocês têm com outras pessoas no Meta Academy. Eu imagino que vocês não se conheciam antes, conheceram ali dentro. Eu queria que vocês, dentro da comunidade, queria que vocês comentassem sobre como essa parceria, especificamente entre vocês dois, a amizade e com outras pessoas, tem sido um ponto importante também na carreira de vocês, de publicações e pesquisa. Exatamente nesse mês, assim, ano passado, eu estava fazendo um paper de eletrofisiologia também, outro além daquele, porque eu já estava envolvido, assim, já entendia um pouco mais de como funcionava a área e como fazia as meta-análises em cima dessa área, e eu precisava de alguém para me ajudar em uma das funções, que seria a busca dos estudos. E eu pedi indicações a uma amiga nossa, e ela me recomendou o Marcelo, falou que era um rapaz que estava muito forte, assim, estava publicando muito. Eu mandei uma mensagem para ele e ele topou participar comigo, e aí, tipo... Começou essa história, né? The rest is history. A gente conta, assim, dessa parceria de vez em quando. O pessoal pergunta, assim, né? A gente se conheceu, começou a trabalhar, tipo, nesse projeto em específico, e também já está publicado, também com a equipe aqui do BI. E, assim, era coisa tipo 1 ou 2 semanas. A gente, né, como não é eletrofisiologista, a gente tinha algumas dúvidas, né? Que esse paper é o low voltage, né? O low voltage area ablation. E a gente tinha dúvidas, assim, tipo, nas definições, o que seria low voltage ou não, tipo, SCAR, coisa assim. E eu conhecia, né, um dos alunos do nosso PI, aqui já, né, que é o Kaique, né, eu mandei mensagem para ele, falei, cara, você, né, tem de eletrofísio e tal, então a gente tá com um paper aqui em andamento, eu e um amigo meu aqui do Meta-Analysis Academy, você não quer dar uma olhada? Ele chegou, fez uma reunião com a gente e tal, achou, assim, fantástico também, achou, tipo, as perguntas que a gente fazia, assim, como a gente conduzia o trabalho até então, né, ele ficou super animado, e aí entrou no projeto, ajudou a gente nessa parte mais, talvez, do conteúdo ali, tipo, do que a gente deveria incluir ou não incluir, de diferencial que seria, né, certo ou não, finalmente, a gente está incluindo, e aí a gente, contribuiu, assim, em diversos projetos, assim, até hoje, assim, deve ter o quê? Umas 3 publicações juntos já, assim, mais umas 2 ou 3 em andamento, assim, e já, enfim, já fomos em congresso, enfim, a gente tem uma parceria bem legal. É espetacular, né? Esse grupo que vocês formaram, as conexões que vocês criaram ali dentro da nossa comunidade. Sei que vocês trabalham com... você mencionou o Kaique, mas tem a Nicole, tem tantas outras pessoas boas ali. E esse é provavelmente um dos principais diferenciais do Meta-Analysis Academy. São as pessoas boas que têm ambição de crescer, de evoluir, de ir bem na carreira, e aí se conectam ali dentro de uma comunidade e fazem acontecer os projetos, as publicações e por consequência, os desfechos positivos na carreira. Falando nisso, André, você já está terminando aí, está indo para a reta final da faculdade. Qual que é o próximo passo aí? Pós-formatura? Para onde você quer levar toda essa sua experiência em publicações? Onde isso vai te ajudar a chegar? Bom, tudo isso começou com a ideia de fazer residência aqui nos Estados Unidos. Inclusive, essa é uma coisa legal, assim. No começo da faculdade, assim, eu acho que no segundo semestre, terceiro semestre, eu fui atrás de residência médica nos Estados Unidos e decidi, bati o martelo, queria fazer residência aqui nos Estados Unidos. Mas eu fui ver e a minha faculdade não tinha o Sponsor Notes, que é um documento, uma acreditação necessária para você poder fazer as provas aqui. E com isso eu dei uma certa desanimada, mas mesmo assim, eu tenho que fazer alguma coisa para esse propósito. Eu acabei seguindo várias pessoas no Instagram, várias pessoas que eram desse meio do USMLE, do processo da revalidação,
e acabei encontrando o curso do intensivo de metas, né? E aí eu vi que isso alinhava exatamente com as minhas expectativas e com o que eu queria para mim. Então, tipo, tudo isso girou em torno da residência médica aqui nos Estados Unidos. Eu vou aproveitar o gancho aqui do André e explicar que o intensivo de metas, que é a versão em português, ou Meta Analysis Academy, são o mesmo treinamento. Esse treinamento, ele ensina você a fazer o que os meninos conseguiram aqui na carreira deles, é fazer pesquisa forte, com autonomia, através de revisões sistemáticas e meta-análise. Então, a gente ensina método, estatística, escrita científica. E só para deixar bem claro, nós não garantimos publicações, nós não fazemos as publicações por ninguém, nós ensinamos, nós damos as ferramentas para você fazer. E as pessoas se aplicam nesse método e conseguem ter resultados extraordinários, como os meninos demonstraram aqui. E aí, eu também aproveito a história do André aqui, ele não conseguiu fazer o Step 1 primeiro por conta, não tinha sponsor note. Aliás, está estudando para o Step 1 agora, vai contar para a gente já. Mas foi uma forma assim, acidental, digamos, que isso aconteceu na carreira dele, mas tem uma enorme vantagem de fazer isso, fazer nesse modelo. Porque as publicações são cumulativas e os resultados exponenciais. Então, os meninos estão fazendo há mais de um ano já e tem esses resultados absolutamente impressionantes. E os resultados em meta-análise, em pesquisa, eles não são lineares, eles são exponenciais. Você vai conhecendo mais pessoas, vai descobrindo quem que você se encaixa para trabalhar, vai formando seu grupo de pesquisa, vai conhecendo mais gente, como os meninos descreveram o pessoal que eles conheceram aqui nos Estados Unidos e no Brasil. E aí você vai tendo mais resultados, de tal forma que um ano fazendo pesquisa, um ano a mais, se você tem 2 ou 3, 1 ou 2, 3 ou 4, isso faz uma diferença tremenda no N, no número, e no impacto das suas publicações e nas conexões. Então, pessoalmente, eu vejo muita vantagem em você se aplicar nesse mundo de pesquisa. Eu tenho vários alunos no Meta Academy que fizeram por esse caminho. Matheus Gauss é outro que vem em mente, eu vou trazer, já fiz Meta Sessions com ele, a Sara Amaral, na Anestésio. Então, você fazendo dessa maneira, você faz as provas com um conforto muito maior em termos de um dos principais componentes da sua aplicação, que é o N, o número e o impacto das suas publicações, do seu currículo. Você, Marcelo, está fazendo o mesmo caminho, né? Fez publicações e ainda não fez o Step 1. Conta um pouco sobre isso. Sim, exatamente. Uma coisa que o Anderson e o André salientaram, que eu acho muito importante, é essa coisa de começar cedo, né? Você, assim, quanto mais cedo você conseguir se decidir, né? Assim, falar, nossa, eu quero vir fazer residência nos Estados Unidos, ou nossa, eu quero aprender a fazer pesquisa de alto impacto, eu acho melhor, né? Porque, realmente, o que a gente conseguiu fazer, eu fiz o intensivo de metas turma 3, né? Então, eu terminei o metas tem, acho que exatamente um ano. E o que a gente conseguiu fazer, né, nesse um ano, eu não imaginava que, né, há um ano atrás, há um ano que eu estaria, né, aqui hoje gravando um podcast, fazendo Observer aqui no BI, assim. Então, realmente, tipo, o que o Anderson falou 100% concordo, né, o resultado é exponencial e você, né, assim, nós estamos aqui hoje, a gente não faz ideia de como a gente vai estar daqui a 1, 2, 3, 4 anos. Espero que, né, continue sendo essa curva exponencial. E virou uma coisa assim meio automática também, né? Vocês agora, por exemplo, têm trabalhos certamente que estão em andamento, seja vocês como primeiro autor ou coautores, e que as coisas estão acontecendo enquanto a gente está gravando aqui, né? Os grupos ali tem alguém fazendo, alguém trabalhando, alguém está tendo uma ideia nesse momento que vai chamar vocês, porque já trabalhou com vocês antes, vocês no Observership vão tentar novas ideias, então vira uma coisa assim meio... que vai seguindo o flow, assim, sabe? Assim, você cria um momentum em que é difícil até parar. Imagino que vocês estudando para o Step 1 estão vivendo isso aí, que assim, tem muita coisa boa que poderia estar acontecendo aqui. Você tem que dar uma freada na pesquisa para poder agora focar no Step 1, concorda? Como é que está esse estudo aí? Sim, eu concordo. Assim, no meu caso, pelo menos, assim, desde pouco do começo do ano, assim, eu dei uma parada maior um pouco, né? Que eu falei, tudo bem. Estou aqui chegando no meio da faculdade, quero, de repente, garantir meu Step 1 para depois conseguir fazer um clerk, né? Que, né, tem alguns... Clerkship é um estágio hands-on, né? Que você, de fato, pode tocar no paciente como se fosse um internato. Você pode fazer só no 6º ano da faculdade de medicina. E tem algumas instituições que elas pedem que você tenha feito o Step 1, tenha feito o PASS, né, no Step 1 para você poder estar participando ali, né, do processo seletivo e ser considerado para a vaga. Então, eu dei uma pausa, assim, lá para fevereiro, março, etc. Estou estudando até então, meio dividindo um pouco ainda com o mundo das meta-análises, assim, até quando eu encontro o Anderson, eu brinco, assim, desde que eu comecei o Metas e comecei a ver resultados, você fica viciado, assim, se você quiser,
você vai fazendo uma atrás da outra e vai mandando para congresso, vai publicando, e assim, aquilo é muito legal, porque é muito bacana, porque você faz conexões com pessoas, como a gente estava comentando, né? Enfim, faz conexões, consegue oportunidade de estágio, network, enfim, que são fantásticas. Então, realmente, para parar para fazer uma outra tarefa não é uma coisa muito simples, assim. Porque fica automático, as coisas vão acontecendo. Isso é bom, isso é maravilhoso. Sim. E acaba que a gente acaba entrando nos trabalhos hoje, assim, enquanto está estudando para o sétimo ano, mais como coautor, que a gente colabora com a pessoa, mas não tem toda a bagagem de ser o primeiro autor. Então acaba que fica mais fazível publicar. Me colabora com conhecimento cumulativo que vocês agregaram ali, que você já tem uma visão muito diferenciada de quando vocês começaram. Às vezes é difícil ver essa evolução assim enquanto ela está acontecendo, mas se vocês compararem os resultados que vocês, o conhecimento e que vocês têm agora com quando vocês começaram, absolutamente um abismo a diferença entre os dois. Por isso a importância de começar cedo, porque você fica muito bom e aí começa a coletar por mais tempo os frutos dessa técnica que vocês desenvolveram, e os grupos, e a pesquisa, e tudo isso que vocês fizeram. Muito bom. Vamos falar aqui sobre o observership. De fato, também o pessoal tem muita curiosidade. Como que vocês têm... como tem sido fazer esse rodízio lá? Vocês falaram que foi muito bom ali no comecinho da nossa conversa, mas dê um pouco mais de detalhes aí. Qual serviço vocês estão rodando? Que tipo de procedimentos ou serviços vocês estão acompanhando? Com quem? Como que está indo lá no Beth Israel, nesse rodízio? Bom, é muito legal falar sobre isso, porque é muito realidade, assim. Na primeira semana a gente acabou se adaptando mais, é a primeira vez que eu venho aqui fazer um estágio nos Estados Unidos, conhecer um serviço nos Estados Unidos, então a primeira semana foi mais de adaptação, rodando na eletrofisiologia, vendo ablações, mas também a gente teve a oportunidade de ir na enfermaria, da cardiologia geral, então na primeira semana que a gente esteve aqui foi mais conhecer o serviço. Agora a gente já está fazendo um pouco mais organizado, a gente já está em lugar mais fixo, onde a gente fica na enfermaria de manhã, acompanha todos os rounds, tenta fazer comentários, fazer perguntas inteligentes e ajudar a equipe. E à tarde a gente vai ver os procedimentos na eletrofisiologia. Maravilha. Tá gostando, Marcelo? Não, perfeito. Assim, o André colocou da forma como realmente aconteceu. A gente chegou e foi, né, conhecer mesmo o serviço, se apresentar para o pessoal, entendeu? Foi conhecer o hospital, como é que é a infraestrutura, onde fica cada coisa. E agora na segunda semana a gente está mais fixo mesmo, assim, a gente fez essa dinâmica, né, essa logística de manhã acompanhar a enfermaria, né, para poder... onde é um lugar que a gente consegue se destacar um pouco melhor, porque a gente ainda é aluno de medicina, então a gente consegue, nossa, por que você não tenta o fármaco tal para esse paciente? Nossa, mas por que você está fazendo isso hoje e não amanhã? Então, coisas nesse sentido, que a gente já tem um pouco mais de vivência na faculdade de medicina, nas práticas de clínica médica, coisa assim. E à tarde a gente vê os procedimentos que a gente faz, os trabalhos, assim, a gente consegue ver uma ablação de tubulação atrial, um implante marca-passo, uma oclusão de apêndice atrial, então assim, a gente está dividindo dessa forma. E vale lembrar que, por exemplo, na própria enfermaria, eu acabei pegando vários casos que encaixavam, assim, com trials recentes, que a gente só acompanha acaba por causa da meta-análise, entendeu? Tipo, buscando ideia, buscando o que fazer. Então, acaba que eu levei várias sugestões, várias opiniões que realmente faziam sentido e mostrei os trials. O pessoal se impressionou com isso, sabe? Porque, tipo, nossa, estudante de medicina assim, sabe? O que esse cara tá fazendo aqui? Sim. O cara tá dando opinião de como que deve ser feita a conduta e baseado em evidência. Isso aí que faz toda a diferença. Bom, maravilha. O pessoal tá... Então, e você mencionou o procedimento, Marcelo. A ablação... E eu lembro da experiência de passar nesse serviço como residente da cardiologia. Às vezes ficava um pouquinho perdido ali, né, com a complexidade dos procedimentos da eletrofisiologia. Você aproveitar dessa parte também? O pessoal discute os procedimentos com vocês? Ou é tudo muito na correria ali e você vai pegando um pouquinho do que pode e vida que segue? Sim, então, a gente, por conta da experiência com a meta-análise, a gente já... né, quebrou a cabeça de tanto ler, né, trial atrás de trial, já tem uma noção como é que funciona cada procedimento e até uma certa curiosidade, né, em aprender mais para poder escrever o paper. Então a gente pesquisa, tipo, tanto material, né, em revista científica, quanto, assim, tem empresas, né, tipo, de catéter, tipo do Pulsed Field Ablation, que eles colocam um vídeo no YouTube como é feito o procedimento, como é o protocolo, né, sugerido para ablação com aquele catéter. Então a gente vai, observa, né, vê como funciona, assim, no caso do Pulsed Field, ele faz 2 ablações em basket, que é tipo uma bolinha assim, e tipo 2 em flower, que é tipo uma florzinha que é mais reto. E, enfim, a gente consegue entender melhor por conta de já ter feito um trabalho nisso e por, né,
ter se interessado no conteúdo depois que a gente fez, né, no período em que a gente fez o trabalho, e agora a gente consegue acompanhar um pouco melhor. É claro, a eletrofisiologia é um campo muito mais específico. Então, não é como se a gente aproveitasse, assim, né, igual a enfermaria. A enfermaria é, tipo, 100%. A gente entende as coisas que estão acontecendo ali. A eletrofisiologia fica nos 60%, 70%. A gente ainda pergunta, poxa, por que você está fazendo isso? Aí o profissional, né, o médico está fazendo ali o procedimento, né, ele explica, etc. Como eu falei, a gente está num centro acadêmico, então, de ensino, então o pessoal tem bastante paciência para estar explicando para a gente, mostrando lá o mapeamento de voltagem, né, do coração, enfim, todo esse tipo de coisa. Vocês viram muito contraste entre a medicina, a enfermaria, o serviço que vocês estão passando aqui e no Brasil? Eu lembro que eu vim no 5º ano da faculdade, semelhante ao André, para Miami durante a minha graduação. Eu fiz na UFG, na Federal de Goiás, e, cara, eu achei um contraste, assim, absurdo. Isso porque Miami talvez não está no mesmo nível, assim, pelo menos acadêmico que a Faculdade de Medicina de Harvard. Ainda assim, foi um contraste gigantesco que eu vi entre a disponibilidade de recursos, o uso de evidência para tomada de decisões, outra coisa que chamou muito a atenção para mim, e o ensino assim, muito rigoroso para os residentes, e eu queria ver como que foi essa perspectiva de vocês, o contraste lá da Faculdade de Medicina em São Paulo e no Rio de Janeiro, para o que vocês observaram aqui nessas semanas. Bom, assim, acho que o que mais me chamou a atenção até do pessoal, no primeiro dia que a gente chegou na ICU, né, que é, enfim, Centro de Cuidado Intensivo, a gente reparou que cada paciente tinha, tipo, um quarto específico para ele, com uma enfermeira e, tipo, sabe, assim, uma coisa que a gente não tá, eu pelo menos não tô acostumado a ver, né, no Rio de Janeiro, nunca vi no Brasil, mas, assim, além disso também, né, tem a questão não que lá não tenha, né, no Brasil, mas aqui a questão do cuidado também é muito presente, né? Eles são extremamente cuidadosos, assim, tratam os pacientes com carinho, assim, a parte da humanidade aqui realmente é bem presente, né, assim, tipo, então, sim, tem uma diferença, mas a principal diferença que eu vi aqui, além da questão técnica, né, que você está tendo com a aula, assim, né, particularmente, assim, a gente conhece os fellows e tal, a gente vai dando uma olhada. Você tem um fellow aqui, o cara tem 3 papers no Jack, tipo, com primeiro autor, assim, o outro tem um no JAMA e um no Lancet. Então, assim, o pessoal tá engajado na pesquisa, tá atualizado, ao mesmo tempo que tem essa parte da humanidade dentro, né, da humanização dentro do atendimento e a infraestrutura de ponta, né? Assim, a gente vê cada tecnologia sendo utilizada aqui, assim, o tomógrafo que vê 0,2 milímetros de placa na coronária, assim, ó, uma coisa, assim, fantástica de outro mundo. E, assim, isso é muito bacana, que você une a capacidade técnica de todos os profissionais, né, que estão ali, com a tecnologia mais avançada. Então, você consegue unir esses componentes junto com a humanidade e trazer o melhor cuidado para o paciente. Então, isso aí, ver isso aqui funcionando, esse tripé, assim, é fenomenal. Traz muito mais vontade de você, né, vir para cá para você aprender realmente a ter a medicina de ponta, assim, que a gente conseguiu ver nessas últimas 2 semanas. Sim. E realmente, a disponibilidade, assim, tanto de medicamentos, quanto da equipe, assim, vamos chamar a AP Consult, sabe? A consult da eletrofisiologia. O parecer, né? O parecer. Assim, tipo, fenomenal. E o pessoal vem rapidinho, sabe? Tudo é muito, muito eficiente. Cordial, né? Cordial, as pessoas Sim. tratam muito bem, assim, não tem espaço para aquela rancor, assim, de um serviço contra o outro. Então, realmente... E a educação também, realmente. Toda vez que a gente trazia uma dúvida, a pessoa parava o que estava fazendo, pegava um papel e explicava pra gente, sabe? Então, tipo, qualquer pessoa, assim, atende, o mais ocupado que esteja, ele tentava encaixar um tempo para ensinar pra gente, assim. Assim, além disso, por mais ocupado, como o André falou, e mais, talvez um pesquisador mais renomado, com uma bagagem maior, os caras, assim, tipo, a gente conversa, assim, de repente pede o contato, até o próprio médico oferece, e tipo, o cara passa o WhatsApp pra você e assim, você manda mensagem, daqui a 10 minutos o cara te responde tranquilão, pode vir aqui acompanhar, tô aqui embaixo na sala tal, assim, é muito, sabe, é uma coisa de como se fosse de igual para igual, assim, ele não fica, tipo, num tablado, num pedestal assim, e, tipo, te trata mal, não, eles realmente te explicam e querem que você aprenda e te incluir ali naquela dinâmica para você poder entender. Então isso aí foi muito diferente. Essa conversa aqui trouxe à mente a questão de referências, como isso é importante pra gente, né? De novo, vocês estão em excelentes faculdades ali no Brasil, e ainda assim,
fazer o Meta Academy inseriu vocês numa comunidade onde a média das pessoas é muito boa. E vocês, obviamente, puxam essa média para cima nos resultados que vocês tiveram, mas, assim, tanto na questão de camaradagem, de conexões, de colaborações, dessa cordialidade que a gente estava falando aqui, e resultados, publicações. Isso vai mudando a referência, assim, você não consegue mais descer a um estado onde o mediano, digamos assim. E aí vem para os Estados Unidos, isso abre os olhos também para você ver um mundo que talvez estava oculto aos seus olhos. E essa referência só vai subindo. Quando você vai se conectando melhor, você vai publicando, você vai fazer um observership. Você não consegue mais não ver as oportunidades que estão disponíveis para vocês na carreira de vocês. Quando se fosse olhar talvez 1 ano, 2 anos atrás, você não imaginava que era possível ter esses resultados assim. Não é mesmo? Sim, com certeza. Assim, é uma curva, né? Uma exponencial, assim, o quanto que assim, a questão de meta-análise e entrar nesse mundo fez essa diferença, assim, na minha perspectiva da própria medicina em si, sabe? Sim, para mim é a mesma coisa, né? Como a gente estava comentando, né? Há 1 ano eu tinha 0 publicações, 0 abstracts em congresso. Acho que o Andrezão tinha já uma, né? Que ele fez o Metas 6 meses antes. E que a gente tá aqui hoje, assim, tipo, né? Eu acho que literalmente 1 ano depois de se conhecer e já, assim, com um currículo completamente alterado, assim, né? Dá pra perceber que alguma coisa, tipo, se você olhar, assim, o espaço amostral, tipo assim, da nossa vida de publicação, alguma coisa aconteceu no ano 2023 na vida do Marcelo que despontou, assim, os números de PubMed, enfim, de abstracts e de produção científica que eu consegui produzir e colaborar com o pessoal. Inclusive, quando eu vou montar o currículo, tá tudo lá, 2023, 2024, sabe? É impressionante, assim, tudo começou ali. Então, sabe, teve um pontinho, alguma coisa. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Boa. Muito bom, vocês estão de parabéns. Como que vocês têm esse reconhecimento local? André, lá no pessoal, lá na sua faculdade, Uninove, né? O pessoal te reconhece assim, pô, legal, o André Rivera, o cara da pesquisa. Tem esse reconhecimento, assim? Tenho, principalmente professor, assim, que tá muito por dentro, assim, de pesquisa. Eu tenho vários professores que, tipo, têm iniciações científicas, tudo, são professores de doutorado, e eles, assim, se impressionam, assim, desde o começo, quando eu já trazia os trials para discussão, assim, porque eles já achavam o máximo, assim. Aí, quando eu vim para cá, assim, a gente criou uma relação muito de amizade, assim, de admiração. Muito bom. Lá no 3º ano da UFRJ, você é o cara da pesquisa também, Marcelo? Sim, assim, tanto quanto o André falou, os professores, assim, os coordenadores também valorizam bastante, né, assim, tem um coordenador em específico, né, que ele, assim, ele fala, nossa, você vai ser um grande pesquisador, continua nesse caminho e tal, tipo, tem muito orgulho de você, vai nessa, tipo, sabe, ele tipo, tem pessoas que se orgulham bastante, tanto quanto professores, quanto, né, pessoal da administração, mas também os alunos, assim, sabe, assim, tipo, não necessariamente só o da pesquisa, né? Porque a gente, tipo, eu e o André, a gente tá um pouco mais nichado na cardiologia, então, assim, nossa, é o cara da cardio, entendeu? Então, assim, vai ter alguma pergunta, assim, tipo, nossa, tipo, alguma inovação, algum novo fármaco, alguma prova, assim, tipo, de farmacologia de cardiologia, prova de clínica de cardiologia, ou, sei lá, tipo, vai ter um novo sorteio de enfermaria de cardiologia. Sempre penso no Marcelo. Não é porque, sei lá, eu fico falando, eu sou da Liga de Cardiologia, nada disso. É porque eu faço trabalho em cardiologia e o pessoal dá essa visibilidade por causa, né, desse aprendizado de fazer essas pesquisas na área. Pessoal, tudo que a gente está falando aqui é replicável em outras áreas, tá? Os meninos têm esse interesse forte na cardio, mas já trouxe aqui a Juliana, que fez isso aí na neurologia, tem o time da anestésio, no Meta Academy, pessoal da neuro muito forte também, cirurgia. Então, muitos dos nossos alunos estão fazendo ou fizeram Research Fellowship aqui na área cirúrgica, aqui em Boston. Então, isso aqui é replicável em todas as áreas, independente do seu nível de treinamento. Nós temos o André está aqui no 3º ano, perdão, o Marcelo no 3º ano, mas nós temos alunos que no 1º, 2º ano já começaram a fazer essas conexões. Um que vem em mente aqui é Arthur Petrucci, 2º ano de medicina lá na Paraíba. Ele convidou um preceptor da USP, da psiquiatria, para colaborar no trabalho dele. Então, isso aqui é replicável em escala, independente do seu nível de treinamento e da faculdade onde você está. Pessoal, como é que está sendo essa experiência em Boston? Gostaram aí da cidade? Como que foi a adaptação aqui? Primeira vez de vocês na cidade para fazer esse observership? Foi a primeira vez. A cidade é, tipo, acolhedora, assim, é muito bonita.
Só que agora que é verão, assim, eu não esperava que fosse tão quente, assim, quente, sabe? é. É quente. Mas é muito, assim, muito um sonho, sendo bem sincero. É espetacular essa transformação. Marcelo, o que é pior? O verão do Rio ou o verão de Boston? Olha, acho que eu vou discordar do Andrezão aqui. Tá fresco, Tá pô. suave. Não, tá suave, pô. No Rio de Janeiro, muito mais quente o ano inteiro, né? Imagino que Palmas, lá no Tocantins também, assim, nem se compara, assim. Aqui tá fresco. Eu ando de casaco aqui quase. Assim. Então trazer o André aqui em dezembro e janeiro, que ele vai ver que isso vai te dar uma saudade do verão. Com certeza. Muito bom. Realmente o clima em Boston ele é muito tradicional, assim, americano, as estações tem muito bem definido. O verão é quente, quente mesmo, talvez não igual ao Rio de Janeiro e Palmas, mas agorinha, no final de setembro, já vira outono, tudo fica marrom, e depois, dezembro, aqueles 4, 5 meses ali de um frio absurdo. A gente está aqui no TD Garden, né, a casa do Boston Celtics, do Boston Bruins, o time de hóquei também. Conseguiram aproveitar um pouquinho da cidade, ver assim, além dos observers, além das meta-análises, além de estudar para o Step One, conseguiram aproveitar um pouquinho da cidade esses dias de vocês aqui? Sim, a gente chegou, como a gente falou, tem 2 semanas, então a gente aproveita um pouco mais no final de semana, que a gente ainda não tem as obrigações dentro ali do hospital, né? E a gente conheceu a Boston Public Library, né? Fantástica, assim, muito, muito bonita, legal de estudar ali dentro, né? Tem esse ambiente propício para a gente estar estudando. A gente conheceu o Newbury Street também, cheio de comércio, lugar legal, o Prudential Center, enfim, a gente deu uma volta pela cidade, conheceu o campus da Harvard Medical School, conheceu, enfim, o MIT, coisas assim, tipo, pontos turísticos da cidade. Ainda falta bastante coisa para conhecer, talvez ver algum jogo de algum esporte aqui, algum show que rola aqui no TD Garden, mas enfim, a gente ainda não fez isso não arrumou tempo. Maravilha, tá gostando, André? É fenomenal. Eu gostei muito da comida daqui, assim. Tem muito restaurante bom. A gente e teve muito. A gente foi para bastante restaurante aqui. Então, tipo, eu gostei muito da parte da gastronomia também. Legal, maravilha. Como é que só para a gente ir encerrando, conta um pouquinho como que é assim o apoio familiar de vocês assim para esse projeto. Pesquisa, publicações, observership, residência médica nos Estados Unidos. Imagino que vocês têm o apoio da família, mas além disso, como tem sido esse impacto assim para os pais de vocês, para pessoas que te acompanham, amigos, vendo vocês ter sucesso assim muito rápido nessa jornada carreira, né? Carreira por enquanto estudante de medicina, agora em médico. Como tem sido isso aí no ambiente assim mais pessoal, familiar e amigos? Sim. Meus pais são médicos, assim, inclusive, é muito engraçado, porque antes de eu entrar no Metas, eu conversei com meus pais, e meu pai pensou assim, não é a hora, assim, você tá muito novo, sabe, pra fazer pesquisa, vamos deixar pra depois. Aí minha mãe convenceu ele, e tipo, depois de uns meses, assim, ele mudou totalmente a ideia, sabe, pô, eu mesmo estando, assim, no ciclo clínico, deu para fazer muita coisa, assim, deu para fazer tudo, sabe, de pesquisa possível. Então, é um ponto importante que eu queria falar, assim, que o quanto antes puder fazer, é melhor, entendeu? E em relação a como eles se sentem, à produtividade, aos resultados, orgulhosos, é a palavra que define, assim. Eles ficam muito felizes de estar aqui, toda publicação que eu faço, assim, eu mostro para eles ficam extremamente contentes, sabe, por ver isso, por ver essa evolução na carreira, e realmente, o quanto isso foi rápido, entendeu? E também, questão de primos, assim, todo mundo me chama, pergunta como que faz, porque eu tenho alguns primos que fazem medicina, eles sempre me contatam, assim, perguntando como que é tudo. Maravilha. E você, Marcelo? Sim, lá na minha família não é diferente, né? Meus pais não são médicos, mas ambos, né, fazem pesquisa, né, têm doutorado e etc, tanto meu pai quanto a minha mãe. E eles, assim, me apoiam em tudo, tanto enquanto, graças a Deus, tanto no processo do SMLI completo, mas, assim, a parte da pesquisa eles têm muito orgulho. Então, assim, cada congresso, uma publicação, 2, 3, assim, cada paper aceito, eles celebram junto, parabéns e tal, ficam super orgulhosos. Assim, eles realmente prestam atenção, não só meus pais, mas assim, até minha avó te segue no Instagram, sabe? Fica curtindo os posts, assim, então ela já conhece quem é o Henderson e tal, fala, você vai hoje lá com o Henderson? Vou com o Henderson, vó, assim, então tem já tem esse impacto na minha família já enxerga, nossa, o Marcelo faz pesquisa com o pessoal dos Estados Unidos e a pessoa que eles olham o professor intensivo de metas é o Henderson, então assim, tem tanto
meus pais, meus avós, mas como o André falou, meus primos também. Então, assim, tem um primo meu em específico, ele tá acho que no primeiro ou segundo ano do ensino médio, e ele tava assim, pô, de repente quero medicina. Aí tá, eu passei pra federal, quero medicina. Aí agora, tipo, de repente, tipo, tava meio assim de estudar, meio assim, tipo, de ir lá em casa pra conversar e tal, pra saber como é que funciona. E aí, enfim, publicações, Estados Unidos, né, ano passado em Filadélfia, esse ano em Atlanta, e agora, né, esse Observer em Harvard, ele tá assim, tipo, nossa, vamos conversar, vamos marcar, assim, tá doido, né, quando voltar pro Brasil, a gente vai marcar essa conversa para trazer ele para cá, enfim, né, se Deus quiser passar numa faculdade federal no Brasil e poder virar um novo aluno intensivo de metas e vir para cá. Transformar a carreira também. Muito bom, eu fico muito feliz com esse reconhecimento de vocês e quero aproveitar e dar um recado para vocês, para todos os alunos do Meta Academy, que eu sou muito grato a todos, assim, pela parceria, pela colaboração, por vocês confiarem em mim. Estou muito feliz pelos resultados, pelo impacto na carreira de vocês. E a alegria profissional minha hoje, assim, a maior alegria profissional que eu tenho é ver não só as publicações, mas o impacto que isso traz na carreira das pessoas. É o maior orgulho do mundo ver vocês fazendo observership aqui, e o outro conseguindo mestrado, o outro um doutorado. Todo ano em março tem o match, e ver os alunos do Meta Academy que tiveram match em residência médica nos Estados Unidos. Então eu tenho muita gratidão a toda a equipe que me apoia. Vocês mesmos ajudam muitas pessoas na comunidade. O André é mentor nosso também. Então, eu sou muito grato a todo o time, a toda a equipe e aos alunos por tornarem esse sonho possível. Eu tenho uma história que eu queria contar antes da gente acabar, que é essa história do ACC e como o American College of Cardiology, e como, assim, do nada, vocês tiveram um projeto e mandaram para esse congresso. Conta essa história, por favor. Bom, a gente estava faltando alguns dias para o prazo final do ACC, que é o American College of Cardiology, de 2023, então isso foi... No caso de 2024, a gente fez isso mais ou menos em setembro do ano passado, eu e o André. A gente estava, assim, numa call dessas de reunião para a gente discutir projeto e tal, para a gente fechar de fato ali o que a gente ia mandar para o ACC. E aí a gente viu um paper ali, tipo, era o terceiro ensaio clínico randomizado de um desenho de estudo, que chama Hybrid Ablation, também para fibrilação atrial, com o pessoal aqui do BI, que acabou, enfim, entrando no projeto. E aí, assim, eu falei, André, o que você tá fazendo agora, cara? Tipo, era umas 11h30 da noite. Ele falou, Marcelão, não tô fazendo nada. Eu falei, cara, tô fazendo nada também. Vamos começar a fazer? Ele falou, bora. A gente começou a fazer triagem, assim, tipo, não era tantos estudos, assim, como acabaram entrando só 3 randomizados, então foi uma triagem mais tranquila. A gente fez a busca, triagem é a busca dos estudos nas bases, a gente selecionou, coletou os dados, a gente fez a estatística, enfim, a estatística quando a gente aprende depois do intensivo de método, a gente faz, com uma certa facilidade. Uhum. A gente escreveu o abstract ali, a gente mandou para o pessoal que a gente conhecia, de pesquisa para colaborar, então a gente chamou, um beijo pessoal, Kaique, o pessoal aqui do Beth Israel, o Dr. André, Dávila também, e aí o pessoal aceitou, a gente enviou para o ACC, e aí meses depois, esse trabalho já está publicado, numa revista, e inclusive, com 2 ou 3, attendings aqui do BI, então assim, essa foi uma das histórias desses papers, assim, que a gente teve um estalo assim na hora e falou, pô, vamos fazer? Tô fazendo nada, eu também, a gente começou a fazer. E parou, assim, uns 3, 4 dias depois e o paper estava finalizado, e, assim, com pessoas, assim, de peso dentro do trabalho. E, assim, essa é uma parte interessante que eu gosto de salientar. Não só, pelo menos para mim, não só a publicação é o interessante, mas, assim, a conexão que você gera a partir da publicação. Então, de repente, você publicar, tudo bem, é muito bacana, com pessoas que você já conhece, legal, você publicou ali, vai aumentar a semana de publicações, pode ter um impacto legal, mas você convidar pessoas que você não conhece e daí gerar uma conexão, de repente você consegue, foi com esse pessoal que a gente, que convidou a gente para estar aqui hoje, então assim, a partir dessa conexão você conseguir coisas para frente, seja um estágio, observership, seja, quem sabe um doutorado, como o Anderson falou, seja um research fellow, ou até fazer uma conexão futura, para quem almeja residência médica como nós dois, é muito valioso, e a meta-análise permite isso a nós, e assim, essa parceria que a gente conseguiu criar, eu e André, o pessoal do Metas, assim, que a gente convive e faz trabalho, é fantástico e permite a gente chegar a lugares que a gente nunca imaginou. E é interessante, desse projeto em si, a timeline dele. Assim, a gente fez em questão de dias, sabe? Não foi semanas, assim. A gente fez uns 10 dias, tipo assim, o abstract foi uns 3 dias e o paper completo, assim, tipo, fechamos o paper em uns 10, aí, tipo, a parte que mais demora, acaba demorando, mas, assim, a gente entende perfeitamente. É a parte da revista. É a parte da revista e a revisão, de repente, do senior author, mas, assim, isso a gente não cabe, a nós, assim, e o pessoal certamente é muito ocupado, então a gente faz o mais rápido que a gente pode, a nossa parte, para, enfim, delegar para o pessoal e, enfim, conseguir publicar.
Demais, sensacional. E vocês apresentaram, o André apresentou uma apresentação oral no ano passado, ou foi pôster seu? Foi pôster. No europeu. No europeu foi pôster. Maravilha. Muito bom. Então, European Society of Cardiology, American College of Cardiology E American Heart Association. American Heart Association. Você também teve trabalho no de nefro também, não foi? Tive no de nefro e um de gastro. Maravilha. Muito bom. Esses são os resultados espetaculares, não só em termos de publicações, não só em termos de pesquisa, mas na carreira, por enquanto, que são só os primeiros capítulos, de André Rivera e Marcelo Braga. Vocês vão ver os nomes desses gigantes aí na cardiologia, quem sabe na eletrofisiologia também, em guidelines, em papers, além de meta-análise, porque algo que a gente não abordou hoje aqui é que a meta-análise ela é a porta de entrada. Mas esses meninos não vão parar de fazer pesquisa, eles vão se conectar com essas pessoas, fazer estudos epidemiológicos, talvez ensaios clínicos randomizados depois, vir para os Estados Unidos fazer residência, continuar fazendo pesquisa. Então a carreira deles vai deslanchar de um jeito assim inimaginável. E o comecinho foi a revisão sistemática e meta-análise. Então esse foi o MetaCast, contando a história aqui de André Rivera e Marcelo Braga. Palavras finais, Marcelo? Posso começar? Bom, queria agradecer aqui ao professor Anderson por estar sendo moderador aqui, convidado a gente, ter nos ensinado dentro do intensivo de metas essa habilidade extremamente valiosa e, enfim, que pode te levar a lugares fantásticos. Agradecer aos meus colegas, meus amigos que a gente fez dentro dessa jornada, o Andrezão aqui, a Nicole, o Kaique, Mariana, enfim, todo mundo que a gente já trabalhou junto. Muito obrigado, vocês fazem parte dessa história, eu tenho muito carinho por vocês. E se eu pudesse dar um recado para o pessoal que está em casa, enfim, que está em dúvida no que quer fazer, eu falaria assim, decida. O quanto mais cedo você decidir, melhor é para você poder, enfim, ter mais tempo para você estar fazendo, como o Anderson falou, acumulando número de publicações, fazendo contatos e tal, e faz uma diferença muito grande. Você começar, de repente, no 2º ano de medicina, 3º ou no 5º, que já está mais no final. Então, assim, essa seria a minha dica para vocês. Valeu, Marcelo. Eu novamente agradeço o convite, assim, muito, muito obrigado. E também eu gostaria de fazer um aviso, assim, tem muita gente que, como eu, assim, a faculdade não tem tanta pesquisa, não tem tanta iniciativa à pesquisa e também não tem tanto ensino, assim, a gente acaba não aprendendo tantas bases da pesquisa. Eu comecei assim o curso, e eu conheço muita gente que entra em contato comigo que fala, o que eu preciso? Eu preciso saber o que para entrar no curso? No Meta-Analysis Academy. E eu comecei sem nada, então acaba que é um exemplo assim, do que dá para ser feito a partir do mesmo ponto que eu, sabe? Maravilha, espetacular. Parabéns, Marcelo, parabéns, André. Pessoal, se você está assistindo aqui o MetaCast, não deixe de conferir os outros episódios também, escutando outras histórias incríveis, como a do Marcelo e do André. Tem também o MetaCast em inglês, então aproveite para evoluir no seu inglês, confira os episódios, tem no YouTube, tem no Spotify, tem em todas as plataformas que você escuta o podcast. Também aproveite para fazer a próxima turma do Meta-Analysis Academy. Você vai lá no Instagram ou associado a esse podcast aqui, tem um link onde você pode ou fazer a matrícula ou entrar ali na lista de espera para uma próxima turma. Vai ser um prazer ter você conosco na comunidade do time Metas. Marcelo, André, muito obrigado. Esse foi o MetaCast Carreiras de Sucesso, o podcast do Meta-Analysis Academy. Um abraço.